Fala galera, boa noite, estamos aqui no estúdio AgnoShow gravando mais uma aula depois de um tempo aí fora dos holofotes. Estou de volta, tá? Nossa aula de hoje é sobre plano cartesiano. Já te dei uma aula introdutória na sexta-feira, né? Dei uma aula introdutória, então hoje nós vamos dar seguimento a plano cartesiano, tá bom? O que acontece, filhotes? O que é o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é um sistema formado por duas retas, e essas retas são responsáveis por localizar qualquer endereço, qualquer localidade, qualquer objeto, contando que você tenha duas coisas, tá? Beleza? Você precisa de o nome de uma rua e o número da casa onde você está indo, o número do endereço, tá? É por isso que todos os logradouros é a residência, tá? Todas as residências são rua, alameda, travessa, avenida e o número, tá? Onde está localizado isso daí. Por isso que são duas coordenadas. Essas duas coordenadas, elas são chamadas de coordenada X e coordenada Y, tá? Beleza? Então é X e Y. Esse X, todas as vezes que tu vê, cara, todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que tu vê X e Y dentro de um parêntese, significa, separado por vírgula, significa que esse cara aí é um ponto, ele é um ponto que vai ser aplicado no plano cartesiano. E o plano cartesiano, como tu bem sabe, tá? O plano cartesiano, ele é formado por duas retas, né? Uma reta na horizontal e uma reta na vertical, tá beleza? Essas duas retas aqui, tá? Elas são chamadas de plano cartesiano. Gostou dos meus quadros? Esses quadros que eu ganhei do grande mestre, tá? O professor Marcos Tadeu. Um grande abraço para você, meu amigo. Ele deixou assinado aqui e tal, tudinho. Eu ganhei esses quadros aqui no ano de 2007, tá? Ganhei esses quadros no ano de 2007, tenho até hoje. Um abraço aí, meu amigo Marcos Tadeu, grande professor de matemática também, e grande mestre, tá bom? Vamos lá. Então esse eixo aqui, ó, que é o eixo Y, e esse eixo aqui, que é o eixo X. O que significa isso? Significa dizer que esse cara aqui, ó, esse ponto é o primeiro, sempre vai ser X. Então, no plano cartesiano e no par ordenado, esse cara aqui sempre é X. Por que é par ordenado? Porque ele é composto por dois números, que é um par, um X e um Y, formando assim um par. Esse par ordenado, o encontro deles, que é chamado de interseção, vai ser o teu ponto no plano cartesiano, tá bom? Então, esse X fica no eixo X, esse Y fica no eixo Y, tá bom? Então, fica atento a isso daí. Vai ter lá no Eclésio uma atividade para você fazer de plano cartesiano, que eu vou colocar lá 5 questões. Você pega e vai fazer a devolução lá pelo Eclésio mesmo, tá bom? Então vamos supor que tu tenhas um ponto e esse ponto aí, ele seja o ponto A, tá? Ponto A, esse ponto A seja menos 4 e menos 2, tá? Esse é o ponto A, menos 4 e menos 2. Tá bom? Como é que tu vai localizar esse ponto aqui, ó? Menos 4, menos 2. Esse ponto, ele vai ser localizado da seguinte forma. Menos, ó. Como aqui, ó, primeiro é X e o segundo sempre é Y, então, esse primeiro X aí, ele vai ser encontrado no eixo X. Aqui, lembra, é a origem, ó, o encontro deles. Ou seja, aqui é o zero, né? Zero, tanto para Y quanto para X. À direita de X ficam os positivos, à esquerda de X ficam os negativos. Para cima ficam os positivos e para baixo ficam os negativos, tá bom? Então vamos lá. Como é menos 4, ó, se é menos 4 e é em X, o eixo X é esse aqui. Então eu vou aí para o eixo X, ó. O eixo X, então vai aqui menos 1, aqui seria o menos 2, aqui o menos 3 e aqui o menos 4. Aqui o menos 4, tá bom? Esse cara aqui, ó, menos 2, ou seja, aqui para baixo, ó, menos 1 e menos 2, tá? Beleza? O meu ponto, ele é o encontro desses caras, ou seja, ele sai em linha reta, ó, ele sai em linha reta, tá bom? E o encontro deles, ó, o encontro, onde eles se encontram, vão formar o ponto que eu chamei ali de ponto A, tá bom? Eu chamei ali de ponto A, tá bom? Vamos supor que eu tivesse aqui um ponto B formado, um ponto B que é aí, vamos supor, 2
Ponto B, 2 e 3. 2 e 3, né? Ponto B. Então, meu ponto B, 2 e 3, vamos lá. 2, então, é à direita, olha. Então, aqui seria o menos 1, aqui seria o 1, aqui seria o 2. E 3, então, 3 é Y, ó. Lembra? X e Y. 3 é Y, então é para cima. 3 positivo. Então, o encontro deles formaria aqui o meu segundo ponto. Então, esse cara aqui seria o ponto B, tá bom? E imagina aí que eu tenho agora um terceiro ponto, tá? Esse terceiro ponto aí, ele sendo formado por, colocar aqui um ponto C, deixa eu apagar aqui, colocar um ponto C aqui. Esse ponto C seria formado por menos 3 e menos 4, tá? Menos 3 e menos 4. Então, ó, o ponto menos 3, ele vai ficar aqui no eixo X, olha. Seria bem aqui, já está ali, nem preciso fazer de novo. E o menos 4 não tem, ficaria aqui embaixo, ó. Menos 3 e menos 4. Então, o encontro deles, deixa eu fazer aqui o encontro deles bonitinho. Tá? O encontro deles, que seria aqui embaixo. Vou ajeitar. Pronto. Tá bom? O encontro deles seria aqui embaixo. Tá bom? Bem aqui seria esse ponto. O menos 3 e o menos 4. Tá? Beleza? Se eu quiser, em algumas eventualidades, olha, eu posso ligar esses pontos. Eu poderia ligar aqui, ó. Esse cara com esse cara e esse cara bem aqui, ó. Percebe que eu vou ter aqui uma figura plana, né? Eu vou ter uma figura plana. Como eu tinha 3 pontos, essa figura plana aqui, ela é um triângulo, né? Deixa eu rachurar ela aqui para você ver. Toda bacaninha, toda bonitinha aqui mesmo, tá bom? Então, você consegue ver aí que formou um triângulo. Então, uma das características dos pares ordenados, tá? Uma das características dos pontos é que o meu número de pontos eu posso estar montando aí algumas figuras planas, como triângulo, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, eneágonos e assim sucessivamente, tá bom? É interessante saber que o par ordenado ele é muito importante, tá? Muito importante mesmo, tá bom? Então não esquece disso. Essa é a nossa finalização de plano cartesiano. Plano cartesiano. Lembra, o plano cartesiano é essa reta aqui na horizontal e essa reta aqui na vertical. É super, mega, ultra pau, é importante. Eu tô fazendo essa videoaula porque percebe que é bem parecido com a nossa primeira aula, porque caso tu não tenha assistido a aula ao vivo, lá pelo Zoom, tu vai ter a oportunidade de rever isso daqui, então agora aqui pelo E-Class, né? Vai ter a oportunidade, tá? Beleza? Vamos seguir então, tá bom? Continuando aqui. Vou apagar rapidão. Vamos lá. Eu quero te mostrar algumas observações, tá? Algumas observações. Tá bom? Principalmente, quais são as observações que eu quero te mostrar? Deixa eu fazer aqui um plano cartesiano. Vamos lá. Muito bem. Até que o esquadro ainda fica torto, né, cara? Impressionante mesmo. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Ó. Muito bem, filhote. O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar, Zé. Eu quero te mostrar principalmente, pessoal, quando acontecer, vamos supor que tu tenhas aqui um ponto A, e esse ponto A ele seja 0 e 2. E tu tenhas aqui um ponto B, e esse ponto B seja 3 e 0, tá? Eu quero te mostrar quando os caras são 0. Por quê? Porque o ponto, ele é formado quando eles se encontram, né? Então, só que tu vais perceber agora algumas características aqui, o seguinte. Por exemplo, ponto A é 0, ou seja, o teu X ele vale 0 e o teu Y ele vale 2, tá bom? O teu X vale 0 e o teu Y vale 2. Todas as vezes que acontecer isso, o ponto ele vai ficar em cima do número, tá? Então, ó, o X é 0. Se é 0, ele vai estar bem aqui na origem, ó. E o Y ele é 2, ou seja,
seria 1, 2 aqui em cima, tá? Esse x, olha, como ele tá aqui, ó, ele subiria em cima da reta, tá bom? Ele subiria em cima da reta para encontrar com esse 2 aqui. Ou seja, eles se encontrariam bem aqui, então o ponto é em cima do próprio número, tá? Então o que que acontece? Quando for 0 e o número, o ponto fica em cima do número. Só tem que analisar se esse número ele é x ou ele é y. Se for y, o ponto fica em cima da reta y. No outro caso ali, ó, o número ele tá aqui no x, ó. Lembra? X, y. O y vale 0. Se o y vale 0, o y tá aqui, ó. Então seria 3, ó. Então 1, 2, 3. Ou seja, o y ele sairia de lá em cima da reta x e encontraria com 3, que tá na reta x bem aqui, ó. Então o ponto ficaria aqui em cima da própria reta. O ponto ficaria em cima da própria reta. Logo, esses caras aqui, ó, eles estão demonstrando para ti o seguinte: todas as vezes que tu tiver 0 e um número, o ponto vai ser em cima do número, tá bom? Desse jeito. Então vamos supor que tu tenhas um ponto C. Ponto C seja 0 e 5. 0 e 5. O teu ponto vai ficar em cima do 5. Só que esse 5 é o quê? Ele é y, ó. 5 é y. O primeiro é x, o x é 0 e o y é 5. Ou seja, o teu ponto ficaria aqui em cima do 5, ó. 3, 4, 5. Eu vou colocar o 5 bem aqui mesmo, não tem problema, só para efeitos, para tu saber. Então o teu ponto seria em cima do 5 aqui, no eixo y, tá bom? Por quê? Porque o x é 0, subiria em cima da reta, tá beleza? Vamos supor aqui, vou fazer mais uma com o x sendo 0, o y sendo 0, né? Vamos supor que seja aqui 4, menos 4, menos 4, menos 4 e 0, menos 4 e 0. Então o teu ponto, filhote, menos 4 e 0, o teu ponto seria aqui em cima do menos 4, né? Então, ó, seria 1, 2, 3, 4, negativo. Então o ponto seria aqui em cima do menos 4, tá? Pronto, estaria ali os teus pontos formados. Então quando tiver um ponto, um par ordenado em que um dos elementos, x ou y, eles sejam zeros, tu já sabe que esses caras, o ponto ficará em cima do número. Só tens que analisar se o número é x ou se o número é y. Se for y, o ponto fica em cima da reta y. Se o número é x, então fica em cima da reta x. Tio, e se fosse 0 e 0? Se fosse 0 e 0, o ponto é a origem, né? É bem aqui, ó, no encontro deles aí, 0 e 0. Tá bom? Uma outra característica que eu quero te falar é que esse eixo em pé, ele tem um nome, tá? Esse eixo em pé aqui, ele é o eixo das ordenadas. Esse cara aqui é o eixo das ordenadas. E esse eixo deitado aqui é conhecido como o eixo das abscissas. Então nós temos abscissas e ordenadas. Tem um truquezinho para tu nunca mais esquecer a reta x, que é a abscissa. Mas aí, como é reta x, olha só, tu vai chamar ela de abscissa. Tu vai chamar a reta x de abscissa. Olha por quê? Por causa do x, né? Abscissa, reta x, abscissa. Entendeu? Professor, e para ordenada tem algum jogo? Não, não tem, né? Não tem. Na ordenada é ordenada mesmo. Mas a abscissa é do x. Então tu já sabe que se esse cara aqui é a abscissa, aqui está em pé a reta de y, só pode ser a ordenada. Beleza pura, beleza pura, beleza pura. Então essas daqui são as maiores dúvidas sobre plano cartesiano. Plano cartesiano. É muito importante que tu saiba plano cartesiano, porque vai te dar base para muita coisa, tá? Vai te dar a base para muita coisa. Tá, beleza? Tranquilidade? Muito bem, filhotes. Então a nossa aula de hoje de plano cartesiano, tá? Nossa aula de hoje de plano cartesiano vai ficando por aqui. Eu espero que tu tenhas compreendido, tá? Vai ter atividade no E-Class e eu vou estar online. Eu vou estar online, tirando todas as tuas dúvidas sobre esse assunto no momento em que eu estaria na sala de aula. Tá, beleza? Tem o teu livro também tem esse assunto, já te passei lá as páginas necessárias para tu acompanhar esse assunto no livro, tá beleza? Tranquilidade. Então, filhotes, eu realmente espero que tu tenha compreendido, tá? Queria mandar um abraço para a galera do 6º ano aí da Escola Adventista de Icoraci, que são lá os alunos fenomenozinhos, os alunos Agno Show, os alunos show, tá bom? Que me considero aí o fenômeno da matemática, o Lorde, professor Agnosol. Então, filhotes, eu vou ficando por aqui, vou me despedindo, um forte abraço e até mais. Tchau, beijo!